Essa é a história do início dos tempos. Uma época de mitos e lendas, quando os antigos deuses eram fúteis e cruéis e maltratavam a humanidade. Só um homem ousava desafiar o poder deles: Hércules. Chemites recomendam. Olá gente, para quem não me conhece, me chamo Denis. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Hércules: A Lendária Jornada. Hércules: A Lendária Jornada foi uma série aí da década de 90. Ela teve 5 filmes aí, que foram filmados aí na Nova Zelândia em 93. Esses filmes foram lançados em 94. O sucesso do filme foi tão grande que acabou, os diretores, os produtores até tiveram a ideia de fazer uma série sobre Hércules, sobre esse personagem. Então, dos 5 filmes, acabou gerando uma série que durou 6 temporadas. Essa série teve 6 temporadas e 111 episódios. Para você ver que não foi uma série tão fraca. Você vê que séries hoje em dia, tem séries que são canceladas na primeira temporada, na segunda, e Hércules teve 6 temporadas, além de 5 longa-metragens. Hércules também rendeu aí, para quem não sabe, várias figuras de ação. Então, dos personagens que apareceram na série, tem várias figuras de ações naquela época, e tem gente que tem até hoje aquelas miniaturas lá do herói, da Hidra, da Diabólica, ou de qualquer outro personagem que tinha lá. Slash his power sword against the man-eating Cerberus. Shoot his power bow and arrow at the three-headed Hydra. And wield his power assault blades to cut down the evil Echidna. He's Hercules! Tower of power, he's Hercules! Legendary Hercules and monsters all sold separately. Figures do not move on their own. Também gerou gibis, uma série de gibis aí. Também houve uma animação que foi feita aí junto com Hércules e Xena, uma animação, um filme de animação. Gerou vários cards, gerou revistas abordando sobre a série. Então a série teve uma amplitude muito grande na época do lançamento dela, na época que ela estava passando na televisão, na época que ela era, nos anos de produção dela, ela foi muito bem aclamada. No primeiro ano dela ela ganhou também, disparado. Depois dos anos sequentes foi Xena que começou a ganhar e ela ficou em segundo lugar. Mas a série tem uma contribuição muito grande para a série de aventura, porque é a partir dela que houve a abertura para esse gênero de aventura, esse gênero de heroísmo, voltado para combate do bem contra o mal, aventura. Então, a partir dela criaram séries como Mestre das Feras, Simba, Xena também, como eu falei, Jovem Hércules, O Mundo Perdido. Então são séries com gêneros de aventura e magia e que envolvem personagens sobrenaturais, que a partir dessa série Hércules passaram a existir. Tipo assim, eles viram que aquele projeto deu certo e viu que foi rentável, então falou assim, então vamos produzir mais sobre esse assunto. Esse Hércules como personagem, é uma figura, um ícone, que é um cara tão assim que o cara foi um mito. Ele nem sequer existiu na verdade. Ele foi baseado num cara lá, um pastor, um agricultor que existia na antiguidade lá, que era eu acho que chamava Garantius, que era um homem que tinha uma força sobre-humana, e juntou vários elementos daquela época lá, que foi uma época foi muito antiga, foi tipo assim, antiguidade, foi uns 5 mil anos atrás, foi 3 mil anos de Cristo que surgiu o mito do Hércules. O mito do Hércules foi baseado no quê? Um homem que consegue superar as adversidades, um homem que consegue superar aí as circunstâncias impostas pela natureza, os desafios, as forças da natureza aí, que todo momento aí são destrutivas, né? E se o homem não souber lidar com elas, acaba morrendo. Então Hércules mostra essa figura do homem que desafia, do homem que consegue vencer essas adversidades. E esse modelo veio lá na Grécia, porque ele era um mito, e ele queria trazer várias verdades através desse mito, desse personagem. Esse personagem passou pelo tempo aí, teve várias reformulações, adaptações. A gente vê várias séries de Hércules, vários filmes que foram feitos. Vimos também personagens de outros gibis, de outras revistas. Então vimos que a série foi bem rentável. Hollywood sempre está meia volta, sempre coloca personagens da mitologia, às vezes coloca séries, ou quer dizer, coloca filmes, né, sobre Hércules. No caso aí, eu não sei se foi ano passado,
não foi só ano passado, retrasado, teve 2 filmes, 2 produções hollywoodianas sobre Hércules. As produções não foram boas, não por falta de investimento, teve falta de roteiro, ou eles não souberam elaborar bem a história, né? Mas sempre está voltando essa mesma vertente do personagem, porque Hércules simboliza a mesma coisa que o Superman, o Batman, os Vingadores representam o quê? Aquele ser humano que se propõe, ou aquele ser que se propõe a ajudar o próximo, aquele que, mesmo sacrificando assim, ele vai buscar propor uma melhoria para os que estão à sua volta. Então é o cara que é a imagem do herói, entendeu? A imagem de justiça, a imagem que todo mundo espera no dia de hoje, uma pessoa que inspira, entendeu? E Hércules é esse ícone que desde o passado lá até hoje tem essa levada boa, essa levada assim que todo mundo gosta, entendeu? A série também, para falar da série, a série foi muito boa no quesito assim dela saber pesar, saber distribuir bem os elementos, porque temos episódios dramáticos, temos episódios mais de humor, de comédia, temos um momento lá de suspense, de drama, temos um momento lá de ação, de heroísmo. Então é uma série que a todo momento aí ela está entretendo você, ela está chamando a sua atenção. Então é uma série que é uma série de aventura, então todo momento você está ligado ali naquela expectativa do que vai acontecer na próxima cena, do que vai acontecer no próximo episódio. A série também é muito boa porque a maioria dos episódios dela tem começo, meio e fim. Ela não deixa a história para depois, entendeu? Alguns arcos tem 2 a 3 episódios, alguns arcos de história, mas basicamente cada dia é uma aventura e cada dia o herói está solucionando algum problema lá. Os vilões daquela época são diferentes dos vilões de hoje, porque no caso era uma outra época, um outro tempo, e lá os vilões eram os deuses antigos, eram os monstros, eram os titãs, eram os senhores da guerra, eram os bárbaros daquela época. E hoje em dia, cada época tem seus inimigos, tem seus prós, tem seus contras, tem uns que juntam por bem, tem uns que lá juntam por mal. E Hércules mostrou naquela época dele que ele combatia o mal e ele deixou esse exemplo para as próximas gerações. Hercules possessed a strength the world had never seen. A strength surpassed only by the power of his heart. But everywhere he went, he was tormented by his stepmother, Hera, the all-powerful queen of the gods. Hera's eternal obsession was to destroy Hercules, for he was the constant living reminder of Zeus's infidelity. Ele foi interpretado na série por Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, para mim, foi feito por aquele papel, porque ele pode fazer 1 milhão de papéis, aquele ator, mas ele é Hércules, entendeu? Ele encarnou o papel de Hércules, porque ele, tanto na vida dele como personagem, ele atuando como Hércules, ele soube expressar toda a verdade, entendeu, por trás do herói. Não só o cara lá que faz as façanhas, que fez os trabalhos, não. Ele é um homem que busca promover o bem para a humanidade. Ele é um ator que é cristão, ele busca agora nas produções dele, nos filmes, ele busca passar mensagens positivas, mensagens voltadas para o evangelho. E é uma coisa que eu acho muito boa, né, velho? O cara é um semideus da Grécia que é cristão, entendeu? Uma coisa muito assim. Mas a série aí, muito boa. Ela está escassa na internet aí, muito difícil você acha, mas às vezes você procurando aí bem a fundo, você acha algum site que você consegue ver ou baixar, né? Eu consegui baixar as temporadas com o meu pendrive, graças eu fui buscando até achar um site, baixei os episódios, e são uma série muito boa. Você baixa lá no seu pendrive, quando você quiser lá, você vai lá e coloca na TV ou no computador e assiste. É uma série aí que mostra o herói já na fase adulta. Alguns flashes mostram o herói quando era jovem, alguns flashes mostram ele criança nos filmes, mas basicamente mostra ele já estabelecido como herói. Então o Hércules aí tem a fase dele aí, que tem a família dele, tem a fase de ruptura aí, que ele vai perder a família dele tragicamente por causa de Hera. Então o enredo todo fica entre Hércules combatendo as forças do mal, e as forças do mal se personificam em vários tipos de entidade. Na antagonista principal é Hera. Hera é a madrasta de Hércules. Hércules, para quem sabe ou quem já viu o mito sobre ele, ele é filho de um deus, que é o Zeus, que é o deus supremo dos gregos, e de Alquimena. Ele é resultado de uma traição. No caso, Zeus traiu Hera e teve um caso com a mortal, e Hércules foi gerado nessa situação. Hera vê a existência de Hércules como uma afronta, um traje, então ela tenta de toda forma destruir o filho de Zeus. Como ele tem uma proteção especial do pai, que nenhum deus pode matá-lo, que ele está violando a regra lá, os deuses, de uma certa forma, eles não podem atacar, então eles usam o que? Marionetes. Então eles enviam servos, eles enviam monstros, eles manipulam toda uma situação para colocar o herói ou para matá-lo, ou para dificultá-lo, ou para debilitar de alguma forma. Então, na primeira parte,
A gente vê aí que Hércules está lutando aí contra os servos de Hera. Na segunda parte, na primeira temporada mesmo, quando vai começando, deslanchando, você vê que a introdução de um outro personagem, que é o meio-irmão dele, que é o Ares, que é o deus da guerra. Ares, do you have any idea what's going on here? I hate to admit it, but I'm as much in the dark as you are. Annoying, isn't he? Oh, yeah. Algumas vezes nas próximas temporadas vai aparecer o tio dele aí, que é o Hades, que é o deus do submundo. E vai aparecer outras divindades aí, outras boas, outras ruins. A maioria delas vão ser ruins. Aparece a Afrodite, que é a melhor amiga dele, a questão de ser irmã. É a irmã dele que mais gosta. I know things have never been exactly copacetic between you two, but maybe you ought to think about paying him a visit. Well, we have had our problems, but I also thought there'd be time to work things out. Tell Zeus that I'll do what I can. Vai aparecer outros inimigos, outros vilões como Strife, Discord, Deimos. E vai aparecer outros amigos aí no decorrer do caminho aí. Além do principal amigo dele, que é o Iolaus, que é o companheiro de aventuras dele aí, que vai estar todo momento aí com ele. E que vai ser também um grande pilar aí para a série. I think you should stay. Wait a second. Remember the state you were in when we last fought Echidna? It's just my turn to be a mess, that's all. All right, then. Let's go. Certainly did. At least your lips are working. That's not all that's working. Vai também aparecer aí Atalanta, que foi uma mulher que ele conheceu, que é uma ferreira, uma mulher guerreira, uma mulher forte, que em algumas aventuras vai estar lá ajudando ele. Vai aparecer também aí o Autólicos, que é um autoproclamado rei dos ladrões, que é um personagem muito legal, um personagem muito carismático, em mão leve. Vai aparecer Salmones aí também, que é um vendedor ambulante, que é um personagem fantástico, porque ele tem humor, ele é muito engraçado, apesar da maioria das vezes ele ser covarde no início, ele mostra ter uma coragem e acaba ajudando o herói em algumas situações. O herói, Hércules, vai no decorrer do caminho dele, ele vai se apaixonar, depois da morte da esposa ele vai tentar casar novamente, vai ter mais um outro enredo, que é um ponto muito legal da série, que vai conhecer Serena. Serena foi interpretada pela atriz que é atualmente a esposa dele, Kevin Sorbo. Então eles se conheceram lá num outro episódio lá, que ela interpretou uma princesa, e tiveram outros episódios da série e acabou desenvolvendo um relacionamento. E ele tem 3 filhos com essa Sanjen Sorbo, que agora é San Sorbo, que é a esposa dele. Então, tipo assim, você viu que a série foi tão boa que gerou frutos, que os personagens que se encontraram lá, casaram na vida real e tiveram filhos. E eu acho isso benéfico, a série trouxe uma amplitude muito maior do que ela mesma, que esperava, né? Que ela não alcançou só os fãs, ela alcançou os próprios atores que fizeram ela. We could always go in later. Yeah, except Aeolus is waiting for us. And we stood him up yesterday. But it is our honeymoon. Good point. Wait. It would be rude. I mean, Aeolus did help with the house, and Yeah. we can come back early. I've created a monster. E também há personagens aí que vai ter um terceiro inimigo, um terceiro antagonista, que vai ser fodástico, que vai ser Dahak, que vai ser um destruidor mesmo dos deuses. E vai ter, no caso aí, as participações aí dos amigos de Hércules, como os Argonautas. Vão ter participações aí dos personagens aí, que alguns vão aparecer, outros vão ter apenas um episódio mesmo, aparece só naquele episódio e não aparece mais, entendeu? Tem episódios muito bons, que eu acho que foi episódio que ele se casa novamente, que ele tenta estabelecer um novo de vida, que ele abandona os poderes dele para ter uma vida normal. Então tem uns episódios que tem várias lições de moral, tem episódios aí de aventura que vai lutar contra o mal com unhas e dentes, tem a quarta, que para mim foi a melhor temporada, mas tem a quinta também, tem uma que ele vai viajar pelo mundo aí, que é uma parte que tira Hércules da Grécia e mostra outros horizontes para ele. E os cenários são fenomenais porque foram filmados em Nova Zelândia. E Nova Zelândia é um lugar que serve para filmar qualquer ambiente, porque é um lugar que tem praias, que tem florestas, que tem vales, que tem uma série de afinidades paisais muito legais, muito bacana mesmo. Então a série, além de ter um roteiro bom, ela tem uma mensagem positiva,
que Hércules é um ícone, né, como qualquer outro herói que temos no dia de hoje, qualquer super-herói. Ele tem uma levada muito boa, porque chama a gente chama qualquer um para lutar contra o mal, para fazer o bem, que isso não é uma coisa assim, exclusivamente de algumas pessoas, mas isso pode ser uma qualidade de qualquer pessoa que se dispuser a fazer. Ele tem uma ideologia muito boa de justiça, bondade, entendeu? Uma chamada muito boa. Todo episódio traz uma lição de moral, um valor, então isso também é muito positivo também. E é uma série que não tem um critério assim, vamos falar assim, não tem violência assim, explícita, não tem sexo explícito, não tem aquela coisa brutal. É uma coisa que você pode assistir com qualquer pessoa, com sua avó, com seu pai, com seu irmão, com seu filho. Então é uma série muito boa, muito bacana. Para quem gosta de voltar lá naquelas séries da década de 90, é uma das melhores que tem na década de 90. E eu incluo junto com o Shane, que eu acho que foram as melhores séries da década de 90. Porque as crianças da década de 90 corriam, eu mesmo corria da escola para voltar para casa correndo para assistir um episódio, achava o máximo, porque reúne várias, tipo assim, mitologias, não é só mitologia grega, mas envolve mitologias de outros povos. Claro que existe adaptação nessa mitologia, não foram tiradas totalmente do livro e colocadas na série. Houve algumas alterações sim, mas foram boas. Os efeitos lá para aquela época, para hoje, a gente vai sentir uma diferença enorme, porque os efeitos lá são um pouco robóticos, mas a gente tem que considerar que foi aquela época da série, não tinha os efeitos tão bons igual hoje. Então eu acho assim, eu indico a série. Teve muita aventura, teve um valor da amizade que a gente vê pelo Olaus. A amizade de Olaus com Hércules é uma amizade muito bonita, uma amizade assim, que mostra que o cara está disposto a salvar amigo de toda forma, uma amizade que hoje em dia a gente não vê. Hoje em dia a gente vê mais a falsidade, o cara que fala que é seu amigo, mas ele está doido para te ver ferrado. E lá você vê uma diferença, véio. Você vê que é um cara que está disposto a ajudar o outro e, tipo assim, às vezes entra em situação complicada e não está nem aí, porque ele sabe preservar o valor da amizade dele, ele sabe que aquele sentimento deve ser levado em conta, né? Então eu acho isso muito bom na série, esses valores que são colocados na série aí. O Hércules aí, como vimos aí, basicamente alguns pontos aí foram alterados na mitologia grega para mostrar um Hércules mais, ter um apelo pessoal melhor, né? No caso lá, o Hércules da mitologia grega tinha alguns erros de virtude. Já o Hércules interpretado por Kevin Sorbo aí, ele é um Hércules mais, vamos dizer, um modelo de ética, um modelo de pessoa assim, a ser seguido, porque ele mostra um Hércules quase praticamente perfeito em questão de conduta, em questão de saber discernir entre o certo e o errado, entre fazer o bem, né, ser um exemplo para os outros, para as outras gerações. Então eu acho que é uma série que vale ser assistida, tem muita aventura. Eu aposto que se você assistir, você vai gostar. Se você dá essa chance de assistir essa série, você vai gostar, que é uma série muito boa. E é isso que eu tenho para falar para o público aí. Obrigado aí pelo espaço que o pessoal aí, a Trindade Xenite, me deu. Até a próxima. Beijão. Tchau. Onde houvesse maldade, onde houvesse um inocente sofrendo, haveria Hércules. Hércules. As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam.